noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo estejam em abundância em nossos corações. Um feliz 2017. Que ele seja cheio de luz, que fortaleça todos vocês, todos nós, né? Principalmente nessa nossa luta, nessa nossa trajetória, nessa busca que nós estamos aqui, por isso estamos aqui, em busca de uma elevação espiritual, de um entendimento, de uma maneira melhor de receber aquilo que a natureza está nos trazendo. Porque às vezes nós ficamos pensando se aquilo que nos faz rir ou chorar faz parte da natureza. E nós não sabemos muitas vezes como receber aquilo que vem. Todos os dias é como se fosse uma encarnação, onde nós temos uma proposta de vida. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, trabalho, família, amigos, é uma constante. Mas entre essa relação e outra, sempre encaixa um aprendizado. A gente costuma brincar lá na escola sobre a agenda. Quando nós temos uma agenda e nós damos atenção a essa agenda, e ali sinceramente nós cumprimos com todos os deveres que a agenda nos traz, aquilo que vem fora da agenda é a mensagem divina daquele dia para nos chamarmos a atenção de como nós estamos diante de tudo que nós temos como proposta para agendar no outro dia. Quando nós deixamos de cumprir nossa agenda, deixamos para trás uma série de obrigações que vão congestionando, principalmente atingindo o nosso sistema nervoso, e aí nós ficamos bastante nervosos e não cumprimos nem a agenda do dia, porque sobrou a de ontem, e aí não damos atenção àqueles que estão ao nosso redor, não tivemos tempo de aprender aquela lição que o dia nos trouxe. Um dia nós estávamos saindo da faculdade do meu filho e apareceu assim um quadro magnífico. O sol nascendo, era de manhã cedinho. Aí um colega dele disse: Rafa, olha esse quadro. Nunca mais, olha bem esse quadro. Nunca mais você vai ver na sua vida um quadro igual a esse. Ele disse: mas o que? Todo dia eu vejo, saio de manhã e vejo esse quadro. As nuvens não são as mesmas nuvens. São nuvens. O sol é o mesmo sol, mas ele não está do mesmo jeito. Olha a suavidade desse vento, dessa brisa. Olha aqueles pássaros que estão passando. Olha como as árvores estão balançando. Esse é o quadro único de cada dia. Olha, veio de uma criança, para mim criança, né? Uma adolescente. Eu disse: esse cara é o máximo, né? Olha como ele está vendo longe. Eu disse sinceramente, ele tem toda a razão. Cada dia nosso é um dia, ele é único, não se repete, nunca mais voltará a ser. Dia 7/2/17, nunca mais voltará. Então nós precisamos cuidar da nossa condição espiritual para nós podermos todos os dias estarmos prontos para recebermos aquilo que o dia nos traz. Já chegou a hora, o Espiritismo mostra de muitas maneiras que nós já estamos prontos para deixarmos de nos comportarmos como crianças. Aquela criança que não deu importância à sua tarefa, aquela criança que fingiu que esqueceu para não fazer, aquela criança que não entendeu a sua tarefa, aquela criança que engana os pais para não terem que fazer a tarefa. Nós não enganamos a espiritualidade, nós não enganamos Deus. Nós temos nossas tarefas e quando nós nos comportamos assim como crianças, nós seremos mais tarde tratados como crianças rebeldes, crianças que não cumpriram com seu dever. Inclusive, essas crianças se atrasam. Vamos pensar num aluno que não faz a lição.
Ele chega no final do ano, ele repete de ano. Brincou, esqueceu da lição, mentiu para os pais, vamos repetir o ano. E no outro ano, vamos repetir de novo. Então, até quando nós vamos olvidar os ensinamentos, principalmente do Cristo, e que esses ensinamentos são muito bem explicados através da doutrina espírita, e assumirmos de vez a nossa proposta que nós fizemos lá no plano espiritual? Quando eu reencarnar, eu vou ter um compromisso sério de fazer assim, assim, assim. Só que nós esquecemos esse compromisso, essa promessa. Mas ela está no nosso subconsciente. Ela nos cobra todo o tempo. E a sociedade nos cobra. Fisicamente, nós nos cobramos. Psiquicamente, nós estamos nos cobrando. Se estamos na idade de estudar, se estamos na idade de brincar, se nós estamos naquela fase de refletirmos, estamos ficando adultos, então nós não podemos trocar as funções desses períodos, desses ciclos da vida. Quando nós começamos a deixar, principalmente, adiantamos um ciclo da vida, um jovem muito sério, muito sisudo, que todo mundo cobra dele, faz pressão, ele está deixando de viver o seu ciclo para viver o ciclo dos seus pais. Mas quando nós, adultos, deixamos de viver os nossos ciclos para viver continuar vivendo o mesmo ciclo da adolescência. Então nós precisamos observar como que nós estamos dentro desse parâmetro de comportamento. Mas a doutrina espírita, graças a Deus, que é o Consolador prometido, não nos julga mal por nós termos esse tipo de comportamento. Como ela expressa as qualidades de espírito superior que nós trazemos, porque quando nós falamos, lá na Bíblia fala assim, o homem foi criado, à imagem de Deus. A imagem de Deus, ninguém nunca viu Deus. Então, quando se fala da imagem de Deus, a gente fala dos atributos divinos. Então, o filho tem a imagem do pai. Ele tem todos os atributos que o seu pai, e mais alguma coisa, tem um pouquinho da mãe, e ele traz a sua hereditariedade. Nós somos herdeiros de Deus nesse conjunto de atributos que Deus tem. Então, se nós não conhecemos todos os atributos divinos, nós estamos aqui para conhecê-lo. É a nossa oportunidade todos os dias de nossas vidas, nem que seja um grãozinho, nem que seja aquela imagem do sol nascendo, para a gente descobrir que nunca mais nós vamos ver aquilo. E que eu preciso avaliar quantas vezes aparecem coisas diferentes no nosso dia a dia e nós não paramos para observar. Porque nós temos pressa, porque nós temos preconceito. De onde que veio aquela lição? Não acredito porque veio de um pobre. Eu não acredito porque veio de um preto. Eu não acredito porque veio de um dependente químico. Eu não acredito porque veio de uma pessoa idosa. Cheios de preconceitos, nós deixamos de aproveitar todas as possibilidades de, naquele dia, nós recebermos a lição do dia. Quando não recebermos, pelo menos qualquer coisa que aconteça, que exija de nós um comportamento, que seja uma lição para aqueles que estão esperando de nós alguma coisa. Para nós sermos bons, precisamos associar, precisamos de uma vez por todas assumir essa responsabilidade. Porque enquanto uma criança, um adolescente não assume de vez que ele tem uma necessidade, ele tem um trabalho para desenvolver que é referente à sua idade,
nós ficamos muito preocupados com esse adolescente. E nós nos esforçamos para mostrar para ele: olha, você precisa, essa é a tua chance de estudar. Essa é a tua chance de você fazer o seu futuro. Essa é a tua chance disso, essa é a tua chance daquilo. Porque você só estuda. Papai e mamãe se preocupam com tudo quanto é de coisa e você não tem que se preocupar. É só estudar. Então faz o teu melhor. Só que Deus todo dia faz isso para nós. Cumpram com suas obrigações. Aproveitem cada momento do seu dia. Leve a mensagem que eu te pedi para levar. Receba a mensagem que eu estou mandando. E aí, quando nós nos tornamos adultos, nós nos intitulamos conscientes, bons, não temos mais o que obedecer a ninguém, somos donos do nosso livre-arbítrio, e aí nós vamos conduzir a nossa vida conforme os parcos conhecimentos que nós amealhamos até então. Com todos os vícios, com todos os defeitos que até então nós amealhamos, que nós temos da visão de mundo, da vida. Como nós interpretamos a vida, a conduta das pessoas. É claro que o que nós somos é só nosso. Eu brinco com as crianças, eu digo assim: olha, eu trabalho, então eu vou lá no meu trabalho e pego o meu salário. Então eu pego o meu salário, eu divido com vocês conforme as minhas condições. Então vocês nunca poderão chegar lá no meu trabalho e dizer: olha, eu sou filho, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou neto da Alcione e eu vim buscar o salário dela. O meu salário, ele é só meu. Eu posso dividi-lo do jeito que eu quiser, com minhas obrigações, com meus amigos, com quem necessitar, eu vou administrá-lo. A nossa vida, ela é só nossa. Por isso que nós somos um indivíduo, por isso que nós somos ser. Por isso que nós precisamos admitirmos como seres divinos para buscarmos esses atributos divinos que nós trouxemos, o nosso DNA, a nossa hereditariedade. O que Deus tem de qualidade, que eu tenho também, eu preciso descobrir. Porque se eu descubro essas qualidades em mim, eu descubro quem é Deus. Se eu não descubro essas qualidades em mim, eu não sei quem é Deus. Ora, mas é muito confuso, porque nós temos muitas, mas muitas informações. E cada informação que vem, ela vem eivada de intenções. E geralmente, como nós vivemos num mundo ainda muito materialista, essas intenções, elas vêm para nos conduzir para um caminho onde alguém vai ganhar com aquela sua intenção. Então, como é que nós poderemos ser bons se nós não conhecermos a verdade? Como diz Jesus: conheça a verdade e a verdade o libertará. E é exatamente essa verdade que o Espiritismo traz. Eu vou só abrir um parênteses aqui para contar uma história que me surpreendeu, mas me alegrou muitíssimo. Eu conheci na Federação Expositor e ele estava me contando que ele era um pastor, mas era um pastor severíssimo. E ele dizia para todo mundo: eu sou filho de Deus desde o ventre da minha mãe. E ele criou, casou, ficou dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, casou, teve 3 filhos, criou seus filhos ali dentro daquele ensinamento com maior rigor. E aí, quando essas crianças estavam na adolescência, a inflexibilidade era tão grande que não houve uma harmonia, não houve diálogo dentro de casa. E ele se sentiu surpreso, ele se arrasou, quase morreu de depressão, porque um dia descobriu que o seu filho de 13 anos estava usando drogas,
a sua filha de 15 estava se relacionando com uma menina e o seu filho de 17 já estava alcoólatra. Eles iam na igreja, faziam tudo o que papai queria. Mas quando eles saíam para a escola, aí gazeava a aula, fazia tudo isso sem que papai soubesse. E tudo que eles fizeram, quando esse pastor descobriu, ele enlouqueceu. Disse: mas como? Vocês são filhos de Deus dentro deste ventre. Eu eduquei vocês. De onde vocês saíram? E aí a casa dele desmoronou. E um dia, conversando com um colega da federação, também expositor, aí o colega chegou e explicou para ele a respeito das reencarnações. E ele, tão baseado nas reencarnações dentro da Bíblia, que conseguiu persuadi-lo a vir assistir uma palestra na federação. E aquela coisa, Deus mandou a mensagem, eu estava pronto para receber, porque eu queria qualquer coisa. Foi a situação dele. Eu precisava de qualquer coisa que me explicasse que loucura era aquela que tinha se tornado a casa desse homem. E exatamente a palestra que ele ouviu falava da reencarnação e da relação com os filhos, né? E as penas e gozos futuros. Ele disse: puxa vida, será que isso é verdade? Ele disse: mas você ainda contesta? Porque Deus te daria 3 filhos necessitados, não da sua religião, mas da sua religiosidade. E o que é a religiosidade? Exatamente a expressão, a manifestação dessa qualidade de Deus que nós vivemos buscando. E ele vivia conforme um religioso. E o religioso é aquele que faz aquilo que a religião dita como norma de conduta. Então, para a religião, ele era bom. E ele cresceu e estava muito feliz, estava em paz, porque ele tinha o título de bom. E ele achava que não cabia na vida de um homem bom 3 filhos com tantos problemas. Aí o professor lá na federação, né, professor de filosofia, conversou com ele a respeito dessas questões, dessa necessidade que nós temos de termos no nosso meio alguém diferente, que precise do nosso cuidado, do nosso amor, do nosso zelo, da nossa tolerância. A antiga, como se chamava, a ovelha negra da família, que é uma grande injustiça, porque a ovelha negra da família é a bênção da família. É justamente essa ovelha negra que vai fazer você suscitar dentro de você todas as virtudes, todas as qualidades, tributos divinos. Ou você ama ou não ama. Se amar, venceu, conquistou, fortaleceu virtudes. Se não amar, você faliu na sua proposta de conquistar aquele para junto de você, para junto de Deus. Então nós falamos a respeito com esse pastor da ciência, que ele dizia para os filhos: não acredite na ciência. Isso é um processo satânico, que inclusive ele usa, né, um nome como uma boa nova, que é uma onda satânica para nos tirar da igreja. Então vocês não podem dar atenção a esses comentários. Filosofia, ele sempre disse para os filhos dele: para que serve filosofia? E ele dizia para os filhos: para nada. Então, quando alguém te dizer que você tem que ter uma filosofia de vida, saiba que esse alguém está envolvido por ideias satânicas, que está querendo tirar você do caminho. Ora, ele fechou o ambiente, fechou a casa dele, né?
e não deixou absolutamente nada entrar que movimentasse uma lei divina importantíssima, que é a lei do progresso. Se nós nos fecharmos, não tem como nós progredirmos. Nós não podemos deixar de dar o próximo passo porque temos medo de cair. Nós temos que ter a coragem de dar o próximo passo e, se cair, a humildade de levantar e dizer assim: eu vou procurar dar um passo de maneira diferente, com mais segurança. Eu vou procurar saber como eu devo fazer para dar esse próximo passo, mas nunca desistir. Então, quando ele tinha que conversar com os filhos, o que ele tinha para oferecer? Nada que esses espíritos pudessem entender. Por que esses espíritos? Porque cada um que nasce de nós são espíritos que nós já estamos observando cada vez mais evoluídos. Bichos estranhos, inteligentíssimos. Eu brinco, inclusive, ó, chegou mais um bichinho estranho, porque aí a gente vê a criança de 3, 4 anos, daqui, ô vovozinha, me dá aqui que eu vou, aqui no seu computador, eu vou arrumar aqui toda a sua agenda. Eu não consigo arrumar minha agenda, eu não consigo fazer um monte de coisa. Aí o meu neto fala assim: nossa, olha o celular da vovozinha, tem tanto recurso e ela não sabe usar nada. Eu disse: mas eu uso, eu recebo mensagem, mando mensagem, até tenho WhatsApp. Só isso? Mas não é só isso? Não, vovozinha, eu vou te mostrar. Mas olha, acabaram com o meu celular. Acabaram com o meu celular. Eu disse: o que eu vou fazer com esse trem agora que eu não entendo nada? Né? Esses são os espíritos que estão reencarnando. E nós precisamos estar prontos para eles. Como é que nós vamos convencer um espírito desse de que a filosofia, ela não serve para nada? Então nós estamos impedindo que ele procure exercitar o livre-arbítrio, pensando e agindo da forma que esse espírito já tem como formação anímica. Porque o que nós somos hoje, nós não somos só hoje. Nós viemos de ontem com esse hoje. A estrutura espiritual, a estrutura psíquica que nós temos, ela está sendo preparada há muitas encarnações. Então não tem como fazer parar esse processo evolutivo. Isso é lei. É lei do progresso. E se nós não estivermos dentro dessa lei, não tem como nós ousarmos dar o próximo passo. Como esse pastor não se atreveu a dar o próximo passo, porque aquilo que apenas um livro ditava como norma de conduta, de vida, de pensar, de agir, apenas aquele livro era suficiente para ele alcançar o reino de Deus. E aí ele foi pego de surpresa. Então, o meu professor chamou ele para fazer um tratamento espiritual e falamos com ele a respeito de mais outras possibilidades dele cuidar dos filhos. Ele trouxe os filhos para a federação, inclusive, como ele conta, morto de vergonha, porque ele teve que se humilhar diante dos filhos, porque ele sempre condenou o espiritismo e ele estava dizendo para os filhos, como ele dizendo para os filhos, que eles fossem à federação para fazer um tratamento. E os filhos ficaram preocupados. Mas como, pai? Lá está cheio de demônio. Aí ele falou para os filhos: lá está cheio de bênção. Só fala de Jesus. E eles falavam cada coisa de Jesus que eu nunca vi na minha vida, que Jesus é esse. E bonito. Vamos lá ver. E aí nós temos um grande espírita, um grande expositor. Porque depois do tratamento, ele teve argumento para conversar com seus filhos e falar para eles sobre ciência, e inclusive, pasmem, de dizer
que é impossível uma pessoa andar de maneira equilibrada, alcançar um objetivo, se não tiver a ciência e a religiosidade. Olha a aliança espiritual. Olha o que Platão fala. E aí ele veio conhecer todos os filósofos, né, que tinha como base, desde antes de Cristo, já manifestava toda essa ideia, e que ele achou incrível como é que Platão pensava igual a Jesus. Ou Jesus pensava igual a Platão, né? Então todas essas descobertas para ele se fez menino de novo, ele se fez um adolescente. Ele ficou tão empolgado, e aí ele disse: agora como é que eu posso, diante da minha igreja? Aí o meu colega inclusive sugeriu: se eu fosse você, continuava sendo pastor, ia na sua igreja e ensinava espiritismo. Você ia salvar muita gente. O que você não pode, de agora em diante, é pegar essa informação puramente humana, tomar como uma verdade absoluta, em detrimento à sua manifestação natural de Deus, porque você é um ser divino. E aquilo que estamos aprendendo na igreja é um ser criado com uma perspectiva de ser bom. Mas para ele ser bom, dependendo do como ele via, ele precisava estar cumprindo com sua obrigação material na igreja, a sua presença na igreja, inclusive, não só ele como pastor, ele subordinava as pessoas a lhe dar satisfações até da sua vida particular. E no momento em que ele descobriu que o lema do Espírito é: eu não tenho conta com a sua vida, você é único, o salário não é seu, trabalhe. Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou dizer trabalhe assim? Por que eu vou entrar na sua intimidade, vou te tirar do caminho e depois você vai receber esse salário? Não é o que muitas vezes nós falamos para os nossos filhos? Olha, vai por aqui porque eu, pai soberano, acho que você tem que ser médico, você tem que ser advogado, porque você tem que ser isso. Nunca para perguntar: olha, o que nós vamos ser? Porque o que filho é, a gente também é, né? Nós vamos ser advogados, vamos ser advogados. Não vamos ser médicos, mas vamos ser pedreiro, vamos fazer cada obra maravilhosa. E aí, como que você está sentindo por dentro? O que está saindo daí? Então isso que está saindo daí é seu. E aí nós vamos saber quem são nossos filhos. Porque o que acontece? Eles sempre nos pegam de surpresa na adolescência. Porque a maior parte de nós pais não temos consciência de que é na adolescência que o espírito termina de reencarnar. Da mesma maneira que nós voltamos para casa, desencarnamos, e nós temos todo um processo de adaptação ao plano espiritual, até nós nos conscientizarmos que nós estamos lá e quem nós somos enquanto espírito. A criança reencarna, o espírito reencarna, e ela tem todos esses ciclos de formação até o momento que ela assuma de vez a sua consciência como ser. Aí ela vai usar o seu livre-arbítrio. Mas só que quando nós recebemos nossos filhos, nós cometemos um grande erro. Não é o filho de Deus, é o meu filho. Então aqui o Deus sou eu. Eu é que mando, eu é que sei o teu destino, eu é que sei como educar, eu é que sei como tudo. Igual aquele pastor. Então é por aqui. E aí os filhos chegaram e fizeram: nós queremos um por aqui, outro por aqui. Então ele tirou, resumindo, ele tirou os filhos da droga, né? Os dois meninos,
E a menina fez um tratamento lá na federação. No fim do tratamento, ele disse assim: e aí, o demônio saiu? Ela disse: não, pai, eu sou homossexual e vou continuar sendo. O Senhor precisa me amar. Fechou a questão. Então ele dizia assim: eu nunca imaginei que eu chegaria ao ponto de passar a régua e dizer: filha, eu te amo demais, e qualquer coisa que você vai buscar para a sua grandeza, a sua felicidade, papai está contigo. Então esse homem que nasceu num berço, protestante, inclusive ele não era nem evangélico, é uma violência. Mas a gente pensa que hoje que aquilo é uma violência, mas não é. Essa sementinha do espiritismo já estava plantada lá. É porque aquela árvore do protestantismo era muito maior, inibiu a sementinha do espiritismo. E na hora dessa prova, aí qual foi a semente que veio e desabrochou e se tornou imediatamente uma árvore? Porque no plano espiritual, todas as dúvidas são dirimidas. Quando nós reencarnamos conscientes da verdade. Por que nós temos que ter tanta responsabilidade ao educarmos uma criança para lhe ensinar a verdade que veio de lá, dando uma continuação daqueles ensinamentos que veio de lá? Então, só o Espiritismo nos dá argumentos, nos dá base para nós compreendermos. Olha, para o filho, o Deus é que nem a angústia do Adão, a nostalgia de Adão. Nossa, existia um paraíso. Eu pequei, eu saí do paraíso, eu fui mandada embora do paraíso. Existia um paraíso. Aquela síndrome de Adão, aquela nostalgia. A criança, ela quando reencarna, muitas vezes nós não entendemos o seu comportamento, mas ela manifesta essa nostalgia. Às vezes, quando a gente vê a criança com medo, a criança com dificuldade de dormir, a criança muito pegada ali aos pais, é porque elas estão inseguras a respeito daquilo que ela trouxe na sua construção psíquica. E aqui agora, na vida material, ela não está encontrando elementos para confirmar aquilo que ela viveu lá. Olha a nossa responsabilidade para educar os filhos. Então, para educar os filhos, nós temos que saber tudo sobre a lei de Deus, principalmente a lei de liberdade, principalmente a lei do progresso, a lei do amor, da justiça e da caridade. Nós não podemos dar o próximo passo em torno desse objetivo, que é ser bom para Deus, porque é muito fácil nós sermos bons para os amigos, principalmente porque os amigos, por te amarem muito, vão mentir para você, vai dizer você é bom. O inimigo é que diz assim: eu não gosto de você, você erra assim, 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 você tem tal defeito e eu não te aceito por causa desse defeito, eu não gosto de você porque você faz isso. Esse é o inimigo. Aí nós ficamos zangados e não prestamos atenção, e aí desenvolvemos uma guerra contra aquele inimigo. Nomeamos ele como inimigo e passamos a fazer uma guerra com esses inimigos. Enquanto que o amigo não quer te ferir, não quer te machucar, e fala assim: mas você é uma pessoa boa. E nós permanecemos no erro, permanecemos com aquele defeito, nós não mudamos. Então existe essa questão que nos prejudica bastante e que o Espiritismo nos esclarece demais. Por quê? Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, são lições de autoconhecimento.
Eu não posso nunca dizer a sua mediunidade é essa e vai até aqui. Ou você só tem essa mediunidade. Eu não sei quem é você, médium. Eu tenho um livro aqui que vai descrever uma série de manifestações que nós chamamos manifestações mediúnicas, e você vai conhecer, tirando por parâmetro esse livro, o que você é diante dele, como que você sente. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito individual. Lá em casa cada um tem seu evangelho. Então nós temos uma proposta. Quando nós fazemos evangelho no lar, cada um com seu evangelho risca aquilo que é seu. Sublinha aí. O que te chamou a atenção? Isso aqui me chamou a atenção. É seu. É a sua construção moral. Nós vamos partir para outra lição. Aí, com o tempo, eu ensino. Olha, agora você pega tudo que você sublinhou, que você vai se conhecer. Aí você vai saber o que você precisa e o que falta, aquilo que você já atingiu, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu. É o seu livro da vida. Faça isso, converse com ele. Então nós não precisamos de amigos nem de inimigos para dizer você é bom ou você é ruim. A vida nos dá essa resposta. A encarnação que nós temos nos dá essa resposta. Nós usamos nosso livre-arbítrio e fizemos escolhas. O nosso corpo fala sobre nossas escolhas. Então, quando nós conversamos com o nosso corpo, nós vamos perguntar para eles, ou nós vamos responder para eles: eu fiz tal escolha, por isso, corpo, você está assim. Ninguém precisa dizer quem você é. Você precisa dizer para você: eu sou assim. Isso é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Era a filosofia grega que até hoje é a base de muitas religiões. Porque sem esse autoconhecimento, nós não vamos poder dar o próximo passo. Não vamos poder fazer a próxima escolha, porque nós não nos conhecemos. E cada vez que nós nos conhecemos, que nós descobrimos em nós as qualidades de Deus, segundo Jesus, que para nós espíritas, para nós cristãos, foi um perfil traçado mais verdadeiro do nosso Criador. Então, se nós queremos conhecer Deus, precisamos conhecer seus ensinamentos, porque ali está traçado todo um perfil daquilo que é Deus. Quem é Deus? O que é Deus? E o Espiritismo não foge disso. Ele troca em miúdos e ainda diz muito mais, que a manifestação divina, ela está na natureza e que nós somos parte dela, que nós somos árvores que andam. Porque se nós não voamos mais, mas nós podemos voar com a mente, porque nós podemos qualquer coisa mentalmente falando. Porque nós podemos realizar desejo, porque nós podemos ir a outros lugares. Nós somos as pessoas, ou melhor, os elementos da natureza. Nós somos um produto da natureza, o mais sofisticado, o mais complexo, o mais poderoso, o mais próximo de Deus. Então, se nós já somos assim, se nós já estamos assim, nós não podemos perder tempo com questões de preconceito, com questões materialistas, com questões de busca em somar aquele tesouro, como diz Jesus, que a traça rói, a ferrugem rói, que a traça come. O nosso tesouro, ele está exatamente nessa nossa descoberta. Todos os dias nós colocamos uma joiazinha nesse tesouro. Aquele dia não foi um dia qualquer. Então todos os dias não vão ser um dia qualquer.
Nem que seja um sorriso para uma criança, nem que seja uma mensagem que você leu até lá no Facebook, até lá no WhatsApp, uma mensagem que te fez refletir e chamar a atenção a respeito da sua própria vida, de como você está diante desse perfil divino. Vamos olhar que Deus deve ser assim, e eu estou parecida com Ele. O que eu preciso para estar mais parecida com Deus? Isso não é religião. Isso não é religião. Isso é filosofia. Então, se eu disser para o meu filho, filosofia não presta para nada, eu vou ter que fazer que nem Paulo condena: miserável homem que segue outro homem. Eu vou entrar numa religião e digo assim: quem foi que fulano falou? Quem foi que Beltrano falou? O que eu tenho que fazer? Olha, eu estou certo ou errado, pastor? Eu tenho que ir por aqui ou por aqui? Eu tenho que pagar mais ou pagar menos para atingir tal objetivo? Então nós estamos voltando no tempo. Nós estamos sendo meninos. Até quando? Nós vamos continuar nos infantilizando, indo contra a uma lei importantíssima, que é a lei do progresso. E ainda tem mais. Olha só, nós temos conflitos terríveis na velhice. As crianças, eu sempre falo das crianças lá em casa, porque você imagina quanto que eu falo no ouvido deles, coitada, né? Daí ele diz: vovozinha, você não vai fazer evangelho com a gente hoje. Você massacra a gente. Mas, de repente, ele fala assim: vovozinha, mas é você que eu quero ouvir hoje. Então a gente conversa a respeito de tudo isso, né? Eles são crianças iguais às outras. Mas se nós sentarmos para falarmos a respeito desses conceitos, eles sabem perfeitamente do que nós estamos falando. E nós não fazemos exigências. Nós sempre lembramos para eles que eles são responsáveis. É que a decisão dele vai determinar o homem que ele vai ser, o pai de família, a mãe de família, o profissional. Então nós estamos sempre dizendo assim: olha, nós não podemos tomar uma atitude dessa, porque estamos atraindo para nós algo que não está escrito na nossa vida. Nós já passamos por isso é ignorância. Nós queremos atrair coisas boas e nós temos pressa, porque nós ainda não conhecemos Deus através das nossas manifestações. Então nós precisamos urgente conhecer esse Deus. Então nós chegamos num ponto ainda cheio dessa ilusão, dessa educação tradicional, materialista, de que quando nós chegamos na fase adulta, nós deixamos de ser pai, nós passamos a ser majestade. A nossa palavra nunca volta atrás. Nosso desejo é uma ordem. E aí eles vão crescendo. Vamos chegando ao ponto de estarmos cada vez mais obsoletos. Cada vez mais obsoletos. Nos nossos ideais, na nossa visão. Porque nós não movimentamos a lei do progresso. Nós não usamos o livre-arbítrio para buscar o movimento dessa lei. Nós não movimentamos a lei do amor, da caridade e da justiça. Uma pessoa que se comporta assim, ela não pode dizer: eu sou justa. Ela é uma pessoa medrosa. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo, filho, de te perder, porque você é meu. Você não pense, deixa que eu pense. Você não faça, deixa que eu escolha. Você é meu. Então, filho, não precisa de liberdade. Eu te dou dinheiro, eu te dou casa, eu tenho carro. Por que você quer mais do que isso? Mas eu quero me conhecer, pai. Mas você já se conhece, você é meu filho. Então, nós nos tornamos uma majestade. Quando chega assim na meia-idade, como nós estamos agora, como eu estou agora, eu tenho uma surpresa. Qual é a minha surpresa? O meu filho descobriu quem ele é.
O meu filho foi através do autoconhecimento, chegou no ponto que ele diz assim: eu sou esse aqui diante da lei dos homens, diante da lei de Deus, e eu vou fazer exatamente aquilo que eu escolher. Aí meu mundo caiu. Como? Eu dei minha vida por você, eu renunciei a tudo por você, tudo que você queria eu lhe dei. Como que você não vai fazer o que o rei quer? E vai muito longe e muito pior. Chegamos à velhice que todo mundo está esperando o velho sábio. E o que nós temos ali? O velho egoísta, o rei autoritário, ainda cobrando de todos, aquele que endureceu, cristalizou, e quando vê os netos, aí fala para os filhos que os filhos não sabem educar os netos, porque na época dele os netos eram diferentes, beijava a mão, dava bênção para a vovó, dizia assim: Senhor. E agora os netos olham na sua cara e dizem: eu não quero fazer isso, eu não quero comer isso. Ah, não, deixa para depois. Como que ousadia? Então nós estamos esperando o velho sábio e nós nos deparamos com um cristal duro, impermeável, implacável, intolerante. E aí nós ganhamos uma coisa que todo mundo está lutando para não ter, que se chama doença. Pode dizer que é uma doença, mas essa doença é evitável pelo Evangelho, é evitável pela doutrina espírita, que é um velho aberto, risonho, feliz, um velho que está disposto a descer ao nível de uma criança, a descer o nível do jovem, a descer o nível de um adulto e dizer: olha, eu passei por todas essas estradas aqui, ó, eu vesti todas essas roupagens, e eu sei o que você, menino, está sentindo, eu sei o que você, adolescente, está sentindo, eu sei, pai, o que você está sentindo. Esse é o velho sábio que as pessoas não querem ser, porque continuam querendo ser a majestade. Então é muito difícil ser bom sem nós conhecermos as leis de Deus, como estava escrito ali no livro dos Espíritos. É muito difícil nós sabermos até o que é bom, como aquele pastor que achava que era perfeito. E ele simplesmente, hoje, ele diz para nós: hoje eu digo que eu sou o menino e os meus filhos são os meus professores, porque agora eu desço do meu patamar, sento na mesa junto com meus filhos e eu discuto como se eu tivesse o tamanho deles, a idade deles, a experiência deles. Hoje eles são meus amigos. Antes eu era o pastor da igreja e eu era o pastor dentro de casa, e era inflexível. Então eu trouxe essa questão do pastor porque eu achei muito adequada para todas as questões que nos impedem de assumirmos de vez a nossa parte boa, a gente se amar, ter responsabilidade. Não há como. Eu estou aqui e eu quero esta verdade, essa liberdade, eu quero esta vida. Que Deus abençoe a todos, muita paz.